Shalom, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula da nossa querida escola dominical, um tempo muito precioso da parte do Senhor para todos nós. Estamos nesse curso, nesse primeiro semestre, trabalhando o panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Já encerramos agora o nosso ciclo no olhar para o Antigo Testamento e hoje eu estou tendo a honra de iniciar esse ciclo do Novo Testamento. E o tema da aula de hoje, o título da aula de hoje é Evangelho, a Boa Notícia. Antes de entrar na leitura do texto e desenvolvimento do estudo, eu gostaria de convidar você, nesse momento, a orar junto comigo, no nome de Jesus. Pai Santo, Pai Celestial, nós queremos te glorificar por esse dia tão especial, o dia que celebramos, ó Pai querido, o teu nome. O domingo é o dia do Senhor e queremos sempre celebrar o teu santo e glorioso nome, Pai. E agora que estamos nessa escola dominical tão preciosa, edificante, ó Deus, nesse tempo de estudarmos panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento, hoje iniciamos, ó Pai, mais uma jornada, a jornada do Novo Testamento. Que o Senhor me dê graça, sabedoria, unção para transmitir, Senhor, os ensinamentos que aqui estão. No nome e por amor de Jesus, abençoa cada aluna que está conosco nesse tempo, nesse ensino, nesse estudo e leva os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos. Amém? Capítulo de número 1, versículo de número 1, e depois eu vou pular para o versículo de número 14 e o versículo de número 15, ok? Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eu quero só frisar o primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo de número 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, Evangelho, a boa notícia. Amados, nós temos acompanhado e é bom até evitarmos as grandes quantidades de notícias tristes, terríveis que a gente tem ouvido nesses dias. A mídia tem bombardeado a gente, massificado de tantas informações ruins. Infelizmente, a mídia secular entende que más notícias dão ibope, mas eu quero ir na contramão. Eu quero ir não na lógica humana, não na lógica secular, mas caminhar segundo a lógica do reino de Deus. Eu quero falar para você a melhor notícia que qualquer ser humano pode ouvir. É o Evangelho. A palavra Evangelho significa a proclamação de uma boa notícia. Significa, em suma, uma boa notícia, uma notícia de vitória. E qual foi o conteúdo do Evangelho? O que o Evangelho nos traz? O que ele nos revela? Em primeiro lugar, é importante lembrar que nós temos 4 evangelhos. Eu li aqui o Evangelho de Marcos, porque segundo a tradição dos exegetas, historiadores, dos pais da igreja, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Ele não está inserido como o primeiro dos evangelhos, porque a ordem dos evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles carregam algumas semelhanças, mas cada evangelho tem a sua particularidade. A gente, quando estuda com detalhes o evangelho, a gente vai ver alguns pormenores, alguns detalhes que para um evangelista era interessante ressaltar. Por quê? Alguém pode perguntar por quê? Se a história era a mesma, se o personagem era o mesmo, porque você precisa ter em mente o seguinte:
cada evangelista, quando escreve, quando ele está redigindo esse evangelho, seja de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, ele está endereçando, o alcance dele é para um público específico naquela época. Então, é só para exemplificar. Por que um evangelho ele traz um título especial diferente de outro? Como João. João apresenta o personagem João Batista dizendo, você só vai encontrar essa expressão no Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João está escrevendo a uma comunidade que entende essa expressão, uma comunidade judaico-cristã. Por que o Evangelho de Mateus ele tem, é o Evangelho que mais tem citações do Antigo Testamento? Por causa disso. Diferente de Marcos e Lucas, que está remetendo, está direcionando o Evangelho para uma comunidade gentílica, uma comunidade que não conhecia a Torá, que não conhecia as Escrituras Sagradas. Então, isso é até um toque de Deus para a gente, até no tocante à evangelização. Quando a gente vai evangelizar alguém, você vai evangelizar um judeu, você precisa ter base bíblica do Antigo Testamento para você evangelizar um judeu, porque o judeu só conhece de Gênesis a Malaquias, ok? Então você precisa ter uma consistência, um conhecimento, pelo menos básico, acerca do Antigo Testamento, para você poder falar de Jesus, para você poder abordar a palavra de Deus. Então, cada evangelho carrega semelhanças entre si, mas também eles têm as suas particularidades, as suas peculiaridades. Mas todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam de uma só pessoa. Quem é? A pessoa mais importante da Bíblia, a figura central da Bíblia, Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o personagem central das Escrituras e principalmente dos Evangelhos. Os Evangelhos vão trazer a nós o quê? A vida e a obra e o ministério de Jesus Cristo. Então é muito importante você se debruçar nesses 4 livros, você ruminar, é uma expressão até interessante, ruminar cada porção bíblica, cada passagem bíblica. É muito importante você conhecer esses 4 evangelhos. Então, os principais tópicos do conteúdo dos evangelhos, em suma, são nascimento, batismo de Jesus, ensinos de Jesus, as parábolas, os sermões, ações ministeriais do Mestre, como curas, libertações, milagres, etc. E o seu final de vida aqui na Terra, que é chave, a paixão, morte, ressurreição e o anúncio da sua segunda vinda. Então, esses tópicos são os principais dos evangelhos. A gente vai encontrar outros, mas esses são os principais. E que tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas e João vão ressaltar esses tópicos, ok? Esse é o conteúdo básico do Evangelho. Mas qual é a mensagem central do Evangelho? Primeiro, a mensagem central que Jesus discorreu a pregar, segundo o texto de Marcos, o tema principal de Jesus foi Reino de Deus. Jesus veio trazer o entendimento sobre o Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? É o governo de Deus estabelecido na vida de alguém ou numa sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade, a sociedade secular, seja em qualquer ambiente, seja no Brasil, ou seja fora do Brasil, dificilmente você vê uma sociedade que consiga viver plenamente os princípios do Reino de Deus. Mas esse foi o intuito, esse foi o propósito pelo qual o Mestre, o nosso Senhor, veio pregar, o Reino de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, versículo 17, está registrada essa palavra que eu vou citar agora, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essas são uma das características do reino de Deus. E a pregação de Jesus, o foco principal dele era nessa via, nesse viés. E a porta de entrada para o governo de Deus ser estabelecido, o texto que eu acabei de ler revela. Ele diz aqui,
O tempo está cumprido, Marcos 1,15, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Essa é uma palavra-chave, querido. Arrependimento. Inclusive, nós estamos aí nos 40 dias de oração, de jejum, um tempo de arrependimento para gerar um avivamento. Estivemos fazendo esse propósito. E essa é a porta de entrada. Esse é o primeiro passo que eu posso dizer a você para que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida. Arrependimento. E o que é arrependimento? A palavra arrependimento é uma palavra derivada do grego, que é metanoia, que de uma maneira muito simples e clara de entendermos é mudança de curso, mudança de direção. Essa é a forma mais clara, mais simples de se entender a palavra metanoia, que traduzido ao português é arrependimento. Você está indo por uma direção, você está indo para o lado esquerdo e você se depara com Deus, Deus fala com você, meu filho, você está indo para o lado errado, dá meia volta, e você é convencido por essa voz, ou seja, o Espírito Santo te convence a mudar para a direção certa, tomar o rumo de vida certo. Isso se chama arrependimento. Isso é base para o evangelho do reino de Deus. Ninguém pode ter o governo de Deus na sua vida, o governo de Deus no seu lar, na sua casa, na sociedade, se não se arrepender. Se não houver arrependimento, reino de Deus não pode ser estabelecido. Então, eu poderia dizer o seguinte para você, que arrependimento é a manchete do evangelho. Vocês lembram? Até hoje nós temos aí o jornal, quase a gente não utiliza, eu não compro mais jornal há muitos anos, mas eu lembro que quando eu comprava jornal, a manchete são aquelas reportagens mais importantes que vem no cabeçalho, né? Vem descrevendo talvez um terremoto no Japão, que o Senhor repreenda, né, em nome de Jesus, mas alguma coisa assim que chamasse atenção, vem, ou então Jesus veio e arrebatou os cristãos. Olha, essa manchete a gente não vai ver não, mas uma manchete é a mensagem principal do jornal, a mensagem chave, a virada para que o reino de Deus aconteça, e Jesus ele pregava isso. Esse era o foco de Jesus. E esse tem que ser o foco da igreja. O evangelho, essa boa notícia, é a notícia de mudança, de transformação, porque a palavra metamorfose, ela é derivada da palavra metanoia. Ela é da mesma variante, da mesma raiz. Etimologicamente você vai ver que há uma ligação, ela é uma variante da palavra metanoia. Então, a metamorfose, ela só pode acontecer através da metanoia. Não há metamorfose sem metanoia. Guarde isso. Não há transformação, a palavra metamorfose é transformação, se não houver arrependimento. Não há. E quem faz isso é o Espírito Santo. Mas quem assumiu essa responsabilidade hoje, Jesus delegou à igreja a responsabilidade de pregar esse evangelho. O evangelho do reino de Deus, onde Deus governa, onde Deus estabelece a sua vontade, onde Deus estabelece seu senhorio. Tem sido pregado algo diferente disso, eu costumo relacionar ao que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, que ele fala de um outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho do reino de Deus. Infelizmente, queridos, nós nos deparamos nesses dias, pregadores midiáticos pregando um outro evangelho que não é o evangelho do reino de Deus. Então, guarde essa frase: sem metanoia não há metamorfose. Sem arrependimento não pode haver transformação. Ok? Então, a mensagem principal do evangelho é o reino de Deus, mas existe um versículo que eu não posso deixar de mencionar ele nesse estudo. É o versículo chave do evangelho, de todos os evangelhos. Esse é considerado o versículo chave da Bíblia. É João 3,16. Eu sabia que você já estava com esse versículo em mente. João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto que eu vou dizer a você, meu irmão, minha irmã,